Quero que você deixe a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós, nesse semestre, nos dedicaremos à exposição de duas cartas inteiras, duas cartas de prisão. Aqueles que já estão aqui há mais tempo sabem que as nossas quartas-feiras são dedicadas à exposição de textos inteiros, livros inteiros da Bíblia, chamada Lectio Continua. E nós nos dedicaremos nesse semestre a duas cartas de prisão. A primeira que nós vamos nos dedicar, nós iremos fazer o início da exposição na noite de hoje, que é Filipenses, e a outra carta é Colossenses. Então, nós estaremos com essas cartas aos cultos às quartas-feiras aqui expondo os professores, o corpo docente do seminário. Em termos de contexto, nós temos que entender que passados aproximadamente 10 a 12 anos, desde o momento em que Paulo começou aquele trabalho em Filipos, que nós lemos no início do culto, Atos 16, passado aproximadamente 10 a 12 anos, Paulo agora está por volta aí do ano 61, 62, preso, numa prisão domiciliar em Roma. Ele não sabe exatamente o que lhe acontecerá. Mas quando a igreja de Filipos toma conhecimento que ele está preso, ela envia mais uma vez uma oferta para ele pelas mãos de um homem, muito provavelmente um dos líderes daquela comunidade de fé, e esse homem se chamava Epafrodito. Ele sai de Filipos, ele vai para Roma, ele faz companhia para Paulo na prisão, ele leva uma oferta para Paulo da igreja, e muito provavelmente ele dá um breve relatório sobre como as coisas andam em Filipos, como que a igreja está indo em Filipos. Essa carta que nós temos, escrita por volta do ano 61, 62, é a resposta de Paulo ao gesto de apoio dessa igreja e aquele relatório que ele havia recebido em relação à igreja de Filipos. Há alguns propósitos para a escrita dessa carta. Por exemplo, Paulo queria expressar por escrito o seu agradecimento por essa oferta recebida das mãos de Epafrodito, enviada pelos filipenses. Paulo queria também que os filipenses soubessem porque ele havia decidido mandar Epafrodito de volta, para que eles não pensassem que o serviço dele para Paulo havia sido insatisfatório. Paulo tem que mandar Epafrodito de volta mais cedo que o planejado, porque ele havia adoecido, e adoecido quase à morte. E Paulo então tem que mandar ele de volta. Ele também queria informar aqueles irmãos a respeito da situação dele, Paulo, em Roma, sob a custódia do Estado, do governo lá em Roma, como que ele estava na prisão. Ele escreve também para exortar aquela comunidade de fé à unidade. Aquela comunidade de fé tinha duas irmãs que exerciam certa influência na igreja. Uma se chamava Evódia e outra Sintique. E por alguma razão elas não estavam pensando concordemente. Por alguma razão havia se iniciado algum tipo de ruptura entre elas. As mulheres macedônias eram de gênio forte. As mulheres macedônias não eram fáceis. Às vezes eu acho que a Janice tem uma... o certo é falar ascendência, né? Porque descendente é que vem depois. Então, ascendência macedônia é na Laura, né? E ele não queria que aquilo viesse a trazer falta de unidade para a igreja. Ele queria desarmar essa bomba. Mas ele também escreveu para advertir aqueles irmãos quanto aos falsos mestres. Agora você olha para Filipenses e fala assim, é muito bonito olhar para todos os capítulos, em todos os capítulos a palavra alegria ela aparece. Mas o que é mais interessante ainda, além disso, é que nós notamos a centralidade de Cristo em Filipenses. Por exemplo, capítulo 1, Paulo vê Cristo como a sua vida. Ele fala assim no verso 21, para mim o viver é Cristo. Capítulo 2,
ele vê Cristo como modelo padrão de humildade. Ele diz assim no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento do capítulo 2, verso 5, não é fácil de ser traduzida. É a expressão grega phronesis. Dá para fazer, acho que uma série de pregações sobre essa palavra phronesis. É uma palavra difícil de ser traduzida para a nossa língua. A NVI traz atitude, outras versões trazem sentimento, e envolve as duas coisas mesmo, mas não é só isso. Quero ver quem vai pregar Filipenses 2,5, vai ter uma tarefa boa pela frente. Capítulo 3, ele nos mostra Cristo como aquele que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 4, ele vai nos mostrar que Cristo é a fonte do poder de Deus, acima de todas as circunstâncias. Em Cristo nós podemos experimentar escassez ou abundância, fartura, porque o fortalecimento vem dele. Tudo nós podemos naquele que é Cristo, aquele que nos fortalece. Algumas ênfases dessa carta são interessantes. Por exemplo, a parceria entre Paulo e os filipenses no Evangelho. Agora, notem, Paulo numa prisão romana, falando sobre alegria, companheirismo, parceria. Mas espera aí, parceria aqui parece um paradoxo. Por quê? Porque ele, no momento que ele está escrevendo, ele não tem certeza quanto ao seu futuro. É uma parceria, mas ao mesmo tempo uma parceria que contempla a possibilidade dele, Paulo, morrer. Como é que tem parceria com luto? Um paradoxo. Outro paradoxo, alegria no sofrimento. O futuro é incerto, a situação é difícil, a prisão em Roma não é boa, mas ele fala sobre alegria em todos os capítulos. Outro paradoxo. Ele fala aqui também, uma das ênfases dessa carta é a humildade que promove unidade, nos tornando imitadores de Cristo em seu amor sacrificial. Também ele fala sobre experimentarmos alegria nele, diante da realidade do sofrimento, atentos e contrários aos falsos mestres, mas ao mesmo tempo com as certezas das bênçãos do porvir. E aí você fala assim, mas Valderrama, está tudo muito bonito, a introdução a Filipenses, os temas, as ênfases, os assuntos, a beleza do compromisso de Paulo com Cristo, o encorajamento que ele traz para aquela igreja, mas eu estou no século 21, o que é que isso tem a ver comigo? Como diria Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Folha de São Paulo, domingo passado, título da coluna do Luiz Felipe Pondé, professor lá na PUC, professor na área de Ciências da Religião na PUC. Folha de São Paulo, domingo, gente, domingo passado. Olha o título da coluna do Pondé: grupos cristãos iniciais nunca tiveram na religião do amor sua unidade. Está lidando com o quê? Fonte de escritos liberais para escrever esse artigo. Ele está lidando com isso. E o subtítulo do artigo é assim: nos primeiros séculos os cristãos eram diversos, sem unidade ou identidade fixa, e resistiam ao império de formas variadas. Da onde ele tirou isso? Ele tirou de um livro, cujo título em inglês é assim, vou usar o meu inglês do Grajaú, tá, gente? After Jesus, Before Christianity, A Historical Exploration of the First Two Centuries. Depois de Jesus, antes do cristianismo, uma exploração histórica dos 2 primeiros séculos. 3 autores, 3 liberais, fazem parte do Worcester Institute, um centro de pesquisa de teologia liberal. É de lá que o Pondé tira o artigo. Se você for ler esse livro, se você for gastar tempo, se eu souber que você lê um negócio desse, eu já te dou nota 0. Mas se você for gastar tempo lendo essa bobagem, olha o cheiro de enxofre de teologia liberal. Você vai descobrir que, inclusive, eles defendiam uma perspectiva de desconstrução de tudo que nós pensamos sobre os primeiros séculos do cristianismo, com direito à questão da ideologia de gênero, já presente lá na igreja. É muita asneira, meus queridos, é muita asneira.
Sem dúvida alguma, queridos, à luz da carta aos Filipenses, é um absurdo alguém pensar que os cristãos do primeiro século nunca tiveram no amor a sua unidade. É um absurdo. E essa é a verdade que Filipenses exalta. Estou com o texto do capítulo 1, versículo 1 a 11, e o tema da nossa reflexão nessa noite é: orando por uma vida frutífera em Cristo. Você está em Filipenses 1, acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, do versículo de número 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para o louvor e para a glória e louvor de Deus. Paulo inicia essa carta de forma muito interessante. Ele se descreve como um servo de Cristo. E ele identifica os seus destinatários aqui, que é a igreja em Filipos. Essa igreja que ao longo de todas as eras, de todas as épocas, deve ser composta por quem? Por santos. Gente separada por Deus, para servir a Deus. Essa igreja que é composta por presbíteros, supervisores do rebanho, e pelos diáconos que servem no rebanho. E como de costume, Paulo saúda com a graça e a paz. Ambas expressões falam da nossa salvação em Cristo. E é interessante que é sempre nessa ordem, graça e paz. Porque a graça de Cristo é concedida ao povo de Deus. E dessa dádiva resulta a paz. Sem a graça, jamais desfrutaríamos da paz. E agora, ele vai expressar a sua gratidão por aqueles irmãos. E vai apresentar a eles os motivos pelos quais ele, Paulo, frequentemente orava por eles. E é aqui, meus queridos, nesta expressão de ação de graças, nessa expressão de gratidão, bem como na apresentação que ele faz das súplicas que ele fazia a Deus quanto à vida frutífera que ele queria que eles tivessem, é aqui que nós podemos extrair algumas qualidades que devem fazer parte da forma como nós vivemos o Evangelho. À luz da palavra de gratidão de Paulo e à luz da oração de Paulo por aqueles irmãos, eu quero destacar nessa noite 3 qualidades que devem fazer parte da nossa maneira de viver o Evangelho. 3 qualidades. A primeira é o compromisso. Versículo 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Será que Paulo, quando pensava lá na cidade de Filipos, 10 ou 12 anos depois de ter plantado aquela igreja, será que Paulo tinha somente boas lembranças da cidade? Com certeza não. Ali ele foi injustamente açoitado, espancado e jogado dentro de uma prisão. Porém, quando ele lembra da cidade, há algo que se sobressai à sua memória, ao seu coração. Ele não se atém às desventuras
O que vem à sua mente são as conversões ali. Lídia, o carcereiro, a jovem liberta de espírito imundo, a família do carcereiro, a igreja que se reunia na casa de Lídia. E ele lembra daqueles irmãos com apreço, com carinho, e ele lembra daqueles irmãos reconhecendo a cooperação deles, o compromisso deles em relação ao Evangelho. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco que enfrentou as piores dificuldades nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra, ele tem uma frase interessante, diz assim: nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Paulo tinha essa consciência muito latente na sua mente e no seu coração. Uma missão a cumprir na vida, a missão de pregar o Evangelho, a missão de levar as boas novas do Evangelho. Houveram ali conversões genuínas que geraram crentes cooperadores, compromissados. E é interessante que Paulo diz assim, que eles apoiaram a ele desde o primeiro dia, desde quando conheceram a Cristo. Foi a igreja de Filipos que participou financeiramente do envio de Paulo para Tessalônica. Verso 40, que lemos ao final aqui de Atos 16, diz assim: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Lucas não registra aqui em Atos, mas aqui já houve uma oferta para Paulo continuar sua viagem. E ele vai para onde? Ele vai para Tessalônica, Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, Atos 17, 1. Lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 15 e 16, ele fala assim: e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Era uma igreja que demonstrava cooperação, compromisso. Primeira qualidade aqui. Segunda qualidade que nós vemos nesse texto é a constância. Versículos 6 a 8. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vocês, porque os trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Interessante que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho cooperaram com compromisso com o progresso do Evangelho desde o primeiro dia. E eles estavam inseridos em um plano redentor que os preservaria até o dia de Cristo Jesus, até o encontro com o Senhor, a volta de Jesus. Desde o primeiro dia, quando foram salvos, até o dia do encontro com o Senhor. E Paulo diz no versículo 7 e 8 que era justo que ele pensasse dessa forma quanto a eles, porque eles eram compromissados com o avanço do Evangelho. Aqueles irmãos, eles eram caracterizados pela constância, continuidade. Eles não abandonaram a Paulo nos momentos de luta. Eles não se entregaram ao desânimo. Eles não demonstraram um compromisso efêmero, passageiro, rápido, desvanecente. Eles eram caracterizados pela cooperação. Eles eram caracterizados pela constância. Terceira qualidade. Paulo queria que eles continuassem experimentando essa terceira qualidade, a saber, crescimento contínuo. Os bons observadores da homilética estão vendo que eu estou usando tudo com C, né?
pastor Klaus aí, professor na área, já deve ter percebido. Compromisso, constância e crescimento contínuo. Versículo 9 a 11 é onde se registra a oração de Paulo. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Verso 11, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para o louvor, para a glória e louvor de Deus. A oração que Paulo fazia por essa igreja filipense, tinha alguns aspectos centrais aqui. Primeiro, crescimento no amor. Que eles que já tinham amor, continuassem a crescer no amor. Volta lá para o artigo do Luiz Felipe Pondé, Folha de São Paulo de domingo, onde já se viu falar que a igreja primitiva não tinha amor, não tinha unidade no amor. Isso é um absurdo. Claro, se você ler literatura liberal, você vai chegar a essas conclusões, e o Pondé traz uma nota um tanto quanto crítica em relação a isso. Eles já tinham amor, e Paulo fala que continuem a crescer no amor, mas não como um fim em si mesmo. Por quê? Porque esse amor, ele deveria promover discernimento espiritual, crescimento para que eles pudessem aprovar, para que eles pudessem vivenciar o que é excelente, rejeitando a mediocridade e buscando sempre o melhor segundo a vontade de Deus. Há um livro antigo que vale cada vírgula, e eu acho que ainda está sendo publicado, antes que vocês queiram me contrariar. Há alguns professores aqui, talvez o Carlos Valderrama, não sei se vocês conhecem, que fala muito de livros que não publica mais. Um péssimo defeito desse professor. Mas esse livro eu creio que é publicado. O livro é de Charles Swindoll. Ó, cheiro de naftalina. Lá de trás, da época que a gente cantava Vencedores por Cristo, pastor Tiago. Eu sou da época que cantava Vencedores por Cristo. Hoje nós cantamos duas, eu gostei, eu escolhi. E o que acontece? Lá naquela época tinha um livro chamado assim, Como Viver Acima da Mediocridade. Vale cada vírgula. Se eu fosse você, eu não sairia aqui do quarto ano sem ter lido esse livro. Como Viver Acima da Mediocridade. Paulo não queria que eles fossem medíocres. Paulo não queria que eles fossem medíocres. Ele queria que eles pudessem experimentar o melhor, segundo a vontade de Deus, passando por qual caminho? Um amor crescente que é com discernimento. E ele faz também uma outra questão aqui que ele levanta na oração, é que eles estivessem preparados para o dia de Cristo. Ele deseja que os crentes, ele queria que aqueles crentes fossem sinceros, honestos nos seus relacionamentos. Essa é a ideia de sinceridade aqui. Uma amizade, um relacionamento, um coleguismo, uma comunhão, um comungar, sem segundas intenções interesseiras, sinceros, inculpáveis quando Cristo retornar, demonstrando, externando, apresentando uma vida cheia do fruto de justiça. Para quê? Para que eles fossem enaltecidos? Não. Uma maneira de promover a glória de Deus. É uma oração que glorifica a Deus. A intenção final da oração de Paulo em relação a esses irmãos era que eles pudessem promover a glória de Deus. Ele nos desafia aqui a usar os nossos dons, a vivermos os valores do Evangelho, os valores do compromisso com o Evangelho, não para o nosso próprio interesse, mas para o bem da igreja, para glorificar a Deus. Paulo queria que aqueles irmãos continuassem prosseguindo, experimentando o crescimento no conhecimento, no amor, que eles vivenciassem as coisas excelentes, que eles tivessem discernimento para as melhores decisões, conduta relacional certa, tudo isso fruto da obra de Cristo neles para a glória de Deus. Quero concluir essa reflexão nessa noite com algumas aplicações para você e para mim, e aqui eu quero destacar pelo menos três aplicações, 3 lições de casa para você e para mim. Primeiro, o desafio de cultivarmos a alegria e a gratidão, mesmo diante do sofrimento e das incertezas.
Anos 62, 61, Paulo preso em Roma, prisão domiciliar, incerto quanto ao seu futuro. Prisões romanas, domiciliares ou não, eram inóspitas. Os prisioneiros ali aguardavam adoecer para morrer ou um julgamento que culminaria sempre em alguma conclusão pior para eles. Geralmente era isso. Incerto quanto ao futuro, incerto quanto à sua continuidade, numa dúvida se era melhor partir e estar com Cristo ou se era ficar e continuar servindo a igreja. Mas nós não vemos um missionário azedo nessa carta. Quando eu era seminarista, eu lembro que tinha pastores bem experientes que foram meus professores. Em uma ocasião, nós alunos, eu não lembro quem foi, o aluno da sala, fez uma pergunta muito boa. Essas que eu costumo dizer que é a pergunta de $1 milhão. E ele diz assim: quais cuidados o Senhor diz para nós que seremos jovens pastores? Cuidado com pastores que tiveram muitos anos de ministério, muitas lutas e se tornaram amargos. Coração azedou. Eles desestimulam você a obra. Nós não vemos um Paulo aqui dessa forma. Preso, com incerteza, mas experimentando alegria, mesmo em meio ao sofrimento. O coração dele não azedou. Temos o desafio de cultivarmos a alegria e a gratidão, mesmo diante dos sofrimentos e das incertezas. Essa é a primeira aplicação para nós. Segundo, o desafio de cooperarmos de forma efetiva com os valores do reino de Deus a serviço da igreja, buscando promover a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso envolve não buscar apenas aquilo que coopera para os nossos próprios interesses, muitas vezes egocêntricos, mesquinhos. Temos o desafio de cooperar de forma efetiva, como a igreja de Filipenses fez. Desde o comecinho, quando eles creram no Senhor, eles começaram a contribuir com o avanço e o progresso do Evangelho e não pararam. Terceira lição de casa, e com isso eu concluo a minha fala nessa noite. O desafio de refletirmos algo muito importante para nós. Que a soberania de Deus não exclui a constância e a dependência. Mesmo sabendo que Deus concluiria sua obra soberana e redentora sobre os crentes de Filipos, estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo tinha essa consciência. Mesmo sabendo isso, Paulo orava e intercedia por eles, para que eles continuassem a experimentar o crescimento no Evangelho e no compromisso. Soberania de Deus não anula o nosso desafio de constância e dependência. Que o Senhor nos abençoe, que essa carta continue falando conosco às quartas-feiras, que o Senhor use os meus colegas, os meus pares de docência, para continuar expondo esse texto. Creio que na semana que vem o pregador será o Guilherme Paim, que vai dar continuidade à exposição desse lindo livro, dessa carta maravilhosa, e que vai trazer verdades preciosas ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, obrigado pela Tua graça e o Teu favor. Senhor, quão grande é o desafio que temos quando olhamos para o poder do Teu Evangelho sobre a vida dos eleitos. O poder do Teu Evangelho sobre a vida dos salvos. Quão grande é o desafio, ó Deus, que temos quando olhamos para crentes que levaram o compromisso com Cristo até as últimas consequências. Desenvolveram, ó Deus, na sua espiritualidade, na dependência de Cristo, por meio de Cristo, cooperação, constância e crescimento contínuo. E assim queremos que seja conosco. Visita cada um de nós com a Tua graça e a Tua infinita misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito, se conosco. Em Teu nome que clamamos. Amém.